Salve espectadores do canal. Já se fala há muito tempo na possibilidade que Hitler tivesse envolvimento com drogas, e quem já se aventurou por biografias dele ou textos falando sobre a vida privada de Hitler, já deve ter ouvido falar do Dr. Theodor Morell, que tinha sempre substâncias de prontidão para ser dadas ao ditador quando ele quisesse. Acontece que o jornalista alemão Norman Ohler resolveu investigar mais a fundo a relação do nazismo com as drogas e descobriu que o consumo de drogas era bastante difundido não só entre as elites da Alemanha nazista, mas também entre os soldados. O livro de hoje é Heil Hitler, como o uso de drogas pelo Führer e pelos nazistas ditou o ritmo do Terceiro Reich, de Norman Ohler. Esse livro saiu no Brasil ano passado, lançado pelo selo Crítica da editora Planeta, e tem sido um sucesso desde então, não só no Brasil, mas no exterior. A capa dessa edição que eu tenho aqui diz que essa é a terceira edição, apesar da ficha catalográfica dizer que é a primeira, então eu não sei qual informação é a correta. Eu acredito que esqueceram de atualizar a ficha, ou então é alguma norma que eu desconheço. Enfim, de qualquer maneira, esse livro chamou bastante atenção onde ele foi lançado, e vendeu horrores em alguns países. Pelo que eu sei, no Brasil não foi diferente. Desde o período do governo social-democrata, que ficou conhecido como República de Weimar, o partido nazista já adotava um discurso anti-drogas, atrelando o consumo ou o afastamento das drogas a uma ideia de moral ou falta de moral. E eu acho que eu não preciso explicar isso porque hoje em dia não é muito diferente. Vocês com certeza entenderam. O consumo de drogas era muito elevado na Alemanha, e os nazistas se opunham a essa degradação da vida noturna e desse consumo. Inclusive é possível traçar um paralelo entre o discurso anti-drogas e antissemita. Havia uma série de associações que eram feitas entre a toxicidade das drogas e dos judeus, de que assim como cogumelos, não era possível saber qual judeu era bom e qual era tóxico, entre outras aberrações e besteiras. Só que foi justamente no governo nazista que foi criada e largamente distribuída uma substância que recebeu o nome de Pervitin. Ela era vendida em qualquer farmácia e servia para manter as pessoas acordadas, ativas, ligadas, desde trabalhadores a soldados, passando a ser vendida com receita a partir de 39 e sujeita a determinações legais só a partir de 41. O componente ativo do Pervitin era a metanfetamina, que é uma droga muito perigosa, destrutiva e viciante, o que ficou famosa depois de Breaking Bad. O livro demonstra como Hitler se tornou um viciado em diversas drogas que eram medicadas a ele pelo Dr. Morell, e de como a Alemanha investiu bastante nas drogas sintéticas para suprir algumas carências materiais, como falta de café, chá, pimenta e outros produtos externos que a Alemanha não produzia e não conseguia com facilidade pela falta de colônias. Aliás, a tentativa de criação de substitutos sintéticos para as carências era uma constante na Alemanha nazista. Até combustível sintético tentou se criar para suprir a falta de reservas de petróleo e dificuldade de acesso a ele. E como Hitler já tinha a guerra em mente há muito tempo, combustível era uma carência imediata. Mas a escassez de produtos em geral na Alemanha era maior do que apenas gasolina, diesel e produtos derivados de petróleo. Esse livro fez muito alarde por conta do tema. A ideia de ter um vislumbre da vida privada de uma figura histórica tão odiada e que esse vislumbre permite enxergar fraquezas no homem que tentava vender uma imagem idealizada de si mesmo é algo que sempre atrai público e vende. É um livro interessante? Sim, mas eu acho que algumas sinopses de opiniões que eu vi por aí, de que o livro muda completamente a forma de entender a guerra, que ele traz quase uma revolução no entendimento do conflito, é bem exagerada. Elas passam uma impressão de que a guerra foi mais extrema e a violência foi maior porque Hitler se drogava ou alguma coisa do tipo, como se ela pudesse ter sido muito diferente caso Hitler não usasse essas drogas. Essa hipótese é bem sensacionalista e o próprio autor do livro termina a obra recusando essa ideia. Ele faz questão de terminar o livro responsabilizando Hitler integralmente pelo que ele fazia, e não as substâncias. Os objetivos e os motivos, o mundo ideológico da loucura, nada disso foi resultado das drogas, mas estipulado muito antes. Hitler também não assassinou devido a um delírio. Pelo contrário, ele manteve a sanidade mental até o fim. O consumo não limitou de jeito nenhum sua liberdade de decisão. O Führer sempre permaneceu lúcido, sabendo exatamente o que fazia e agindo de forma fria e alerta. Dentro do seu sistema baseado desde o início em delírios e fuga da realidade, ele agiu até o final de maneira lógica, sendo terrivelmente consequente e nada louco. Um caso clássico de actio liera in causa. Ele podia tomar drogas à vontade para se manter apto a cometer seus crimes. Nada reduz sua culpa monstruosa.
Enfim, se você se interessou pelo livro, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Comprando especificamente por esse link, você ajuda bastante o canal. Não se esqueçam de se inscrever no Leitura Obrigatória, curtir, compartilhar e olhar nossa página no Apoia-se, além das recompensas dela, claro. Muito obrigado e até a próxima!